pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou gastroenterologista aqui em São Paulo, sou membro da Gastrovet e hoje eu fui convidada pela VetSmart e pela Farmina para falar um pouquinho com vocês sobre as indicações gastroenterológicas, claro, da hipoalergênica e da gastrointestinal, que, assim, é a dúvida que todo mundo tem, né? É uma dúvida bem comum que eu recebo bastante nas palestras e no celular direto, todo dia. Quando que a gente prescreve cada uma e naquele paciente que me encaminhou, qual dieta que eu vou fazer. E muitas vezes eu troco a dieta e as pessoas me perguntam por quê. Porque é difícil mesmo a gente saber, né? Se a gente não estudar cada dieta ou cada doença, a gente não sabe. Porque se eu tenho uma ração gastrointestinal, por que não prescrever ela para um paciente gastrointestinal crônico, né? Então vamos tentar resolver essas dúvidas aí hoje. E vocês sabem que eu não sou nutricionista, né? Então minha ideia não é passar para vocês todas as fórmulas, o que tem em cada uma, nem conseguiria falar isso com tanta propriedade. Hoje a gente vai falar de doença mesmo, né? Então, quando eu falo de doença, eu penso sempre como um clínico pensa, porque eu sou clínica, quais são as possibilidades diagnósticas para aquele meu paciente gastrointestinal. Quando eu falo de paciente gastrointestinal, eu estou falando de paciente com vômito e diarreia crônico, né? Pelo menos são os mais comuns da nossa rotina e esses que a gente vai tentar entender quando mudar a dieta de cada um deles. E quando eu falo de um paciente gastrointestinal crônico, com vômito ou diarreia crônicos, eu preciso tentar descartar diversas possibilidades, porque eu tenho um monte de possibilidades de diagnósticos diferenciais para cada um deles. Então, eu tenho doenças sistêmicas que podem causar vômito e diarreia crônico, como, por exemplo, o hipoadrenocorticismo. Eu tenho doenças infecciosas que podem causar também, como a Ehrlichia, a Babésia e milhões de outras infecções. Doenças parasitárias, giardia, isóspora, vermes comuns, toxocara, ancilóstoma e etc. Alergia alimentar, a carne, frango e glúten. E a doença inflamatória intestinal idiopática mesmo. Então, para eu conseguir chegar no que eu vou passar de dieta para ele, eu preciso saber como que eu chego lá. Como que eu chego no meu paciente com a doença inflamatória ou com alergia alimentar. E para isso a gente precisa entrar nas enteropatias crônicas, né? Que entra na minha zona de conforto, que é o que eu vejo todos os dias nos meus pacientes que são encaminhados para mim, tá? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre essas enteropatias crônicas. Longe de mim querer falar de anatomia, mas a gente precisa lembrar que o nosso paciente com vômito e diarreia crônico, ele tem inflamação no intestino, na maior parte das vezes, né? E para falar de intestino, a gente precisa lembrar que a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso, e que a gente tem duodeno, jejum, ilho, seco e cólon, certo? Por que eu preciso disso? Porque cada segmento do intestino, quando inflamado, ele apresenta uma manifestação clínica diferente. E eu vou tratar ele de forma diferente. E eu vou ver um paciente diferente. É meio maluco isso, né? Visto que eu tenho um intestino só, como que cada segmento se apresenta de uma forma diferente, né? Mas é bem isso mesmo. Por isso que a gente tem aquela famosa tabela de intestino delgado, intestino grosso, que eu não coloquei ela aqui, porque isso todo mundo faz. Então, na verdade, eu quero que vocês aprendam a raciocinar na tabela, aprendam a raciocinar no seu paciente, naquele cara que entra na sua clínica com aquela queixa de diarreia crônica e vômito crônico, para você saber diferenciar e não decorar aquela tabela, tá? Então, os pacientes de intestino delgado, vocês têm que lembrar que eles têm alteração em um segmento que absorve tudo que a gente precisa da nutrição. Então, eles absorvem vitaminas, proteínas, tem absorção de água,
esse paciente desidrata, esse paciente emagrece, esse paciente tem fraqueza, ele pode ter hipoalbuminemia. O intestino delgado é onde tudo acontece. O intestino grosso, ele serve para formar bolo fecal não diarreico. Então ele absorve água, basicamente. Então é aquele intestino em que, se eu tirar ele inteiro fora, eu não vou ter uma má nutrição. Eu posso ter um emagrecimento, porque eu não estou reabsorvendo água e aquele paciente acaba virando um paciente com diarreia todos os dias, mas ali só tem absorção de água. Cobalamina, folato, proteína, albumina, é tudo no intestino delgado, tá? Então é basicamente isso que vocês precisam saber. O intestino delgado eu vou ter, se eu tiver um quadro grave, eu posso ter perda de peso, fraqueza, perda de proteína, desidratar. E no intestino grosso, não. Eu não vou ter nada disso. Eu basicamente vou ter um quadro mais leve, tá? Não necessariamente isso para o proprietário, mas para você, veterinário. Então essas são as perguntas que eu faço para o meu proprietário para tentar diferenciar qual o segmento que está alterado. Se eu tenho vômito fora das crises, eu provavelmente tenho alteração de estômago, duodeno e jejuno. Provavelmente duodeno, tá? O meu órgão foco é duodeno, meu segmento foco é duodeno. Se eu tenho vômito na crise, pode ser dor por colite. Então eu posso ter intestino delgado. Então eu pergunto quantas vezes ele defeca na crise, porque o aumento da frequência de defecação é mais comum no intestino grosso, tá? Se ele tem crises ou se ele tem diarreia todos os dias. Então, o paciente com intestino delgado alterado, ele tem diarreia todos os dias. Ele não vai melhorar. Ele tá com diarreia sempre, há meses, dias ou o que quer que seja. O paciente do intestino grosso, não. Ele vai ter diarreia em crises. Então, ele fica 2, 3 dias com diarreia e melhora. 4, 5 dias com diarreia e melhora. Uma crise por mês, uma crise a cada 5 dias, uma crise a cada 6 meses. E aquelas diarreias com muco, com sangue, com gotejamento, que passa a madrugada inteira tendo diarreia e o proprietário passa a madrugada inteira limpando a casa dele. Esse cara é o cara do intestino grosso, tá? Eu pergunto sempre também se essa diarreia líquida é em gota ou ela é em poça. Por quê? Porque quando eu pergunto se o animal tem diarreia líquida, geralmente ele me fala que sim, e aí ele pode estar meio que enganado, porque o paciente do intestino grosso, ele tem aquela diarreia em gotas, e isso para o tutor é líquido. Quando eu penso em intestino delgado, é líquido, mas é aquela poça líquida. Eu vou mostrar umas imagens horrorosas para vocês terem uma ideia mais visual mesmo. Se tem muco e sangue, né? Porque muco e sangue é diarreia de intestino grosso. Se tem melena, porque melena é sempre intestino delgado. Então, fezes enegrecidas, melena é sangue digerido e sangue digerido é intestino delgado. E se tem perda de peso? Porque se tem perda de peso, provavelmente é intestino delgado. Agora a gente vai fazer uma coisa muito chata e muito difícil, que quem aí tá jantando, almoçando, comendo, lanchando no plantão, toma um Vonal, porque pode nausear estômagos fracos. Vocês estão prontos? Quero fazer uma prova prática de intestino delgado e intestino grosso, porque a partir daqui isso começa a facilitar a vida de vocês para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal e, consequentemente, para quando prescrever uma dieta gastrointestinal e uma hipoalergênica. Então, vamos lá? Vamos ver se vocês estão de estômago forte aí. Esse paciente aqui é um paciente clássico de intestino grosso. A gente consegue ver nas imagens tanto o gotejamento nessa imagem de cima, quanto o muco presente nas fezes. Esse cara aqui, ele tem um cocô com formato, mas com muco. E o cara de cima do meio, ele tem um cocô sem formato e diarreico, mas com muco também. Então,
Tudo nessas imagens intestino grosso. Essa clássica também de intestino grosso, presença de muco e de sangue. Um gato, né? A gente tá falando mais de cão aqui, mas o gato também, a gente consegue diferenciar intestino delgado e grosso. Então, um paciente desidratado, um paciente com emagrecimento, um paciente fraco, com pelame horroroso e uma diarreia de intestino delgado clássica, sem formato nenhum, completamente líquida. Intestino grosso, né? Muco, sangue, pequenos volumes diversas vezes ao dia. Intestino delgado do lado esquerdo e grosso do lado direito. E aí do lado direito é uma pegadinha, né, gente? De novo, a gente tá falando mais de indicações para cão, mas eu acho interessante a gente pontuar no gato também, que quando ele tá envolvido com a sílica ou com a areia, fica um pouco mais difícil da gente ver a presença do muco, né? Mas dentro ali, a hora que a gente abre esse cocô, tem muco e sangue, então cuidado para não se deixarem enganar com presença de sílica. Coisas horrorosas, né? Eu não gostaria de limpar esse cocô, mas diarreia de intestino delgado, sem formato, sem muco, uma poça líquida praticamente. Alguns tutores podem classificar esses pacientes como intestino delgado, como diarreias pastosas, mas eu diria que isso aí é líquido horroroso, né? Tudo intestino delgado. Todas de intestino delgado também, né? Você vê que o tutor já começa a identificar com a etiqueta, e letra A, letra B, já começa a fazer o desespero deles, coitados. Já começa a fazer até uma identificação mesmo pessoal ali deles. Alguns têm até um pouquinho de sangue, o tutor pode falar, pode dar uma confundida. Esse do lado direito meio amarelo tá quase com formato, de baixo ali tem um pouco de muco. Lembra que eu posso ter vários segmentos do intestino inflamados ao mesmo tempo também, né? Então eu posso ter delgado e grosso ao mesmo tempo. Coisas horrorosas estão do lado esquerdo, intestino delgado, do lado direito, intestino grosso, com muco e sangue. Delgado dos dois lados, diferença que do lado direito é gato, do lado esquerdo é cachorro. Não se deixe enganar por barrigões, isso é líquido, é ascite. Ascite me lembra perda de proteína, me lembra hipoalbuminemia, que é sempre intestino delgado. E se eu tenho como Van Duque do lado esquerdo, emagrecimento progressivo horroroso, olha o tamanho da cabeça desse pastor alemão, emagrecimento progressivo, fraqueza, perda de massa muscular, intestino delgado. Intestino grosso nos dois, né? Então, muco, sangue, gosma, catarro. Às vezes o tutor não mostra a foto, mas fala disso para vocês. Essas são difíceis, a do lado esquerdo um pouco mais fácil, né? Presença de muco, volume pequeno, tem até um cocôzinho normal ali no canto, mas do lado direito, esquisito, volumoso, mas catarrento. Acho que isso é mais intestino grosso mesmo. Essa é para pegar, porque do lado esquerdo tem quase formato e ela é bem brilhosa, então me lembra um pouco de intestino grosso, mas do lado direito esse cocô tá bem preto, né, gente? Então, intestino delgado, melena. Não tem como intestino grosso fazer melena, porque a digestão do sangue ocorre no intestino delgado. E o sangue vivo, que é o que mais assusta os tutores, né? Sangue vivo é sempre reto e cólon, no máximo um ilho, tá? E o sangue vivo do lado esquerdo era um tumor de reto, então às vezes isso não é diarreico, é um cocô firme com sangue, pode não ter nada a ver com doença inflamatória, pode ser um tumor de reto e cólon. Do lado direito a gente tem uma colite, uma capa de muco maravilhosa, lindo, fundo de tela de celular esse, hein, gente? Já coloca aí, porque esse é nível exportação. E os dois são intestino delgado. Ali a seta era porque o tutor estava mostrando a cápsula da mesalazina, que saiu ali inteira, mas os dois eram intestino delgado.
Intestino delgado também, uma diarreia sem formato. Do lado direito, intestino grosso, presença de sangue. Interessante para mostrar para vocês que o primeiro cocô sai relativamente bom, o segundo cocô já começa a querer perder formato e o terceiro cocô já perda total, né? Sangue vivo, muco, bem colite mesmo. E do lado esquerdo, para mostrar que os nossos pacientes são bem tranqueiras, esse é o Telzinho é o amor da minha vida, é um paciente meu que tem diarreia de intestino delgado feia, ele tem linfangiectasia e ele gosta de fazer o cocô diarreico fora do tapete higiênico e o cocô bom ele faz dentro do tapete higiênico. Porque nada nessa vida vem fácil, né, amores? Então, diarreia de intestino delgado do Telzinho fora do tapete para dar bastante trabalho para a mãe dele limpar. Intestino delgado, bem clássico também. Intestino delgado do lado direito, grosso do lado esquerdo. Vocês viram que dá para saber? Muco e sangue grosso, sem muco e sangue volumoso, líquido, intestino delgado. Para mostrar para vocês aqui do lado esquerdo que o melena pode vir em um cocô normal. Então, cuidado com os cocôs enegrecidos. E às vezes o tutor não consegue me falar o que para ele é bom e o que para ele é ruim, né? Então eu peço sempre para identificar e aí eles me mandam as fotos identificadas o que é um cocô que ela considera mole e o que é um cocô que ela considera duro. Essa vida de gastro não é fácil, né, gente? Então, desculpem, foi só para vocês tentarem diferenciar, porque isso vai facilitar um pouco para vocês até a decisão terapêutica e a decisão de biópsia também, né? Porque aqui a gente tem um monte de enteropatia crônica, né? As enteropatias crônicas, elas não têm uma classificação padrão, elas não têm uma classificação consenso no mundo, tá? Então, eu posso ter uma colite, eu posso ter uma enterite, eu posso ter uma doença inflamatória intestinal, eu posso chamar essa minha diarreia e esse meu vômito crônico de várias formas, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que vocês podem encontrar na literatura de nomenclatura. Então, a gente tem as enteropatias responsivas à fibra. Isso é uma classificação aceita na literatura. As enteropatias responsivas a esteroides, as enteropatias responsivas à dieta, as disbioses e as enteropatias associadas à perda proteica. E aí a gente vai ter na literatura diversos questionamentos. Então não é só a gente que fica meio maluco com esse bando de nome, cada palestrante fala um nome diferente, cada palestrante me fala uma coisa diferente. Não são só vocês. A literatura mundial tá meio na dúvida do que usar, como que eu chamo essa doença? Eu chamo de doença inflamatória intestinal ou eu chamo de enteropatia crônica? Então até o Dandrieu, que é um cara aí que estuda isso há 1000 anos, aí é um australiano, ele publicou esse artigo no Bassava falando, e aí, é a mesma doença? É uma doença diferente? Quando que eu falo inflammatory bowel disease e quando que eu falo chronic enteropathy? Eles são a mesma doença? Então esse trabalho é bem legal de vocês baixarem para vocês verem que não é só a gente que fica na dúvida do que fazer da vida, né? E o que eu achei nesse Dandrieu legal é que ele começa a falar da questão da dieta, né? Então, ele classifica esses pacientes numa pirâmide, que é basicamente o que a gente faz hoje, tá? Para classificar, para diagnosticar e para tratar. Então, a grande base da nossa pirâmide de pacientes com vômito e diarreia crônica é responsivo à dieta. E quando ele fala de enteropatia responsiva à dieta, e aí tá em inglês, esse FRE é Food Responsive Enteropathy. Desculpem o meu inglês macarrônico, mas é mais ou menos isso. A grande base dos meus pacientes com vômito e diarreia crônica responde à dieta hipoalergênica. Então, a grande maioria, e aí num levantamento do Brasil,
essa grande maioria em números é 62%, e lá nos Estados Unidos e em volta do mundo todo vira entre 57% a 65% dos pacientes com diarreia e vômito crônico respondem à ração ou alimentação natural, comida caseira e hipoalergênica. Então, galera, a gente começa a falar de tratamento, começa a falar de dieta aqui. 62% dos cachorros com diarreia e vômito crônico respondem à dieta hipoalergênica. Cara, é muita gente. É muito mais da metade dos pacientes que chegam pra gente no consultório. Então, é uma boa de uma triagem a gente fazer isso. Então, a base do Andrié propõe que seja de enteropatia responsiva à dieta, e eu concordo, quem sou eu na fila do pão também para discordar, mas na minha rotina é isso também. E aí a gente tem uma enteropatia responsiva a antibiótico que está começando a cair por terra, não vou nem entrar nessa questão aqui, porque é uma longa discussão. Aí a gente tem a parte seguinte da nossa pirâmide, que são as enteropatias responsivas a imunossupressor ou esteroides, tá? E uma pequena base, graças a Deus, que é a Non-Responsive Enteropathy. E eu achei isso o máximo, porque eu tenho muitos Non-Responsive Enteropathy, muitos pacientes que não respondem a nada e a gente fica em pânico, achando que tá fazendo tudo errado. E que bom que o D'Andrea veio para contar pra gente que não é isso, que ele também tem pacientes que não respondem a nada. São poucos, né? Mas existem. Então, não estamos sozinhos nessa. Obrigada, D'Andrea, por não me deixar chorando por aqueles pacientes que eu não consigo tratar de jeito nenhum. Lembrando que, tirando, né, todos esses pacientes aí, antes da gente chegar nesses pacientes aí, a gente precisa triar as doenças fora do trato gastrointestinal, né? Eu não vou nem entrar nelas aqui porque é o básico. Então, sempre triar hipoadrenocorticismo, doença renal, hepatopatias, cetoacidoses diabéticas, engato o hipertireoidismo, as piometras, pancreatites, peritonites e as neoplasias. O câncer sempre é uma triagem, né? Mas, assim, o básico do básico do básico para o paciente que chega para mim é descartar hipoadrenocorticismo, né? Então, eu sempre doso o cortisol basal deles. E se o cortisol basal dá acima de 2, está descartado hipoadreno. Se o cortisol basal der abaixo de 2, eu peço uma estimulação para CTH para descartar ou diagnosticar o hipoadreno, tá? E sempre fazer isso com 30 dias sem corticosteroide. 30 a 45 dias sem nenhum esteroide, nenhuma cortisona. Injetável, subcutâneo, oral, otológica, tópica, o que você quiser. Não pode, tá? E aí a gente vai chegar na nossa doença inflamatória intestinal, que a gente sabe que é idiopático, a maioria a gente não sabe a causa, né? Ela causa uma inflamação na mucosa do trato gastrointestinal e essa inflamação é o que causa a nossa sintomatologia. A gente tem algumas alterações histopatológicas que a gente espera, que é a linfoplasmocítica, a eosinofílica, a neutrofílica e a granulomatosa. As possíveis causas que a literatura levanta são alterações na barreira imunológica e na barreira mucosa do nosso paciente. Hoje, a grande possibilidade que a gente acha é uma alteração daquele paciente à própria microbiota intestinal dele, uma intolerância que ele tenha, ou aos antígenos que vêm da dieta, e aí a gente começa de novo a falar sobre alergênicos, tá? A gente tem pacientes muito alergênicos hoje em dia, o cão e o gato de hoje em dia são pacientes muito diferentes do que eram há 10, 20 anos atrás, tá? Esse paciente chega pra gente com sintomatologia de vômito e diarreia crônico, tá? Recidivante, intermitente ou contínuo. É um paciente que pode ter náusea, perda de peso, apatia, fraqueza, desidratação, presença de muco e sangue nas fezes, que mais? Dor abdominal, gases, vai depender
lá dos nossos slides anteriores de qual segmento do intestino ele está inflamado, tá? Por isso que é tão importante a gente separar o que é intestino delgado e o que é intestino grosso, para a gente saber quais manifestações clínicas eu vou esperar de cada um e como que eu vou chegar no diagnóstico desse paciente, tá? Então, para o diagnóstico do paciente, a gente vai fazer aqueles exames básicos de triagem, então hemograma, função renal, função hepática, ultrassom, exame de fezes, coproparasitológico seriado, SNAP de giardia, e aí eu posso fazer os meus exames mais específicos do trato gastrointestinal, como cobalamina, folato, TLI, para a gente tentar ir já triando esse paciente para mandar ele para biópsia, para o meu histopatológico, onde eu vou encontrar provavelmente uma inflamação linfoplasmocítica, tá? Por que é tão importante a gente fazer a triagem do delgado e do grosso? Muitas vezes já peguei pacientes encaminhados para mim com endoscopia, com biópsia por endoscopia, mas o que ele tinha de diarreia era uma colite, uma ileite. E a endoscopia não chega no íleo, não chega no cólon. Então, saber a diferença do delgado e do grosso é importante para poder saber como eu vou fazer a biópsia daquele meu paciente. Um paciente com diarreia de intestino delgado, feia, inflamação feia, em que a minha inflamação é no jejuno, eu preciso pedir biópsia por láparo. A endoscopia e a colono não chegam no jejuno. A endoscopia chega em estômago e duodeno e a colonoscopia chega em cólon e íleo. Nenhum dos dois pega jejuno. Então, a gente precisa triar bem esse paciente, saber onde está o meu foco de inflamação, para eu poder chegar no meu diagnóstico final, né? E lembrar também, gente, que o diagnóstico final da doença inflamatória, ele não é só o histopatológico, ele não é só a biópsia. Eu preciso juntar esse triângulo, esse tripé de diagnóstico para eu conseguir tratar esse paciente. Então, eu preciso juntar as minhas manifestações clínicas, os meus sintomas, com o meu resultado da biópsia e com a minha resposta ao tratamento. Por que eu preciso desses três? Vou dar 2 exemplos para vocês. Paciente que estava vomitando muito, foi para ultrassom, descobrir um osso no estômago. Estava muito inflamado, o endoscopista achou melhor biopsiar aquele estômago e ele encontrou uma inflamação gravíssima no estômago. No histopatológico tinha inflamação linfoplasmocítica severa, grave, importante, no estômago. Aí eu pergunto para você, você vai tratar esse paciente com um imunossupressor ou trocar a dieta dele? A pergunta que eu faço para o meu tutor é, ele sempre vomitou? Ele tem isso de manifestação clínica, vômito crônico? Se ele me falar que não, que tudo começou com o osso, essa biópsia não serve para nada. Esse histopatológico não serve para nada. Que é claro que eu vou encontrar uma inflamação grave num paciente que comeu osso, né? Então, eu tenho a manifestação clínica 0 de vômito crônico, mas eu tenho um histopatológico horroroso. Então, já era o meu diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Ele tem uma inflamação aguda porque comeu osso. Outra possibilidade, eu tenho um paciente com vômito e diarreia crônicos há 3 anos, ele vomita e tem diarreia, um Lhasa de 10 anos. Eu tenho um histopatológico horroroso de inflamação, mas ele ficou bem com a ração hipoalergênica. Eu tenho uma doença inflamatória intestinal grave? Tenho. Mas ele precisa de tratamento medicamentoso? Não, porque ele respondeu ao tratamento da dieta. Então, o que ele tem é uma alergia alimentar, uma doença inflamatória intestinal causada por alergia alimentar. O diagnóstico dele vai ser de acordo com a resposta dele ao tratamento. Esse cara talvez nem precisasse de biópsia. Então, vocês têm que aprender a mexer com esses 3 focos. Manifestação clínica, resposta ao tratamento e histopatológico. Beleza?
Porque aí eu vou começar a falar de terapêutica, eu vou começar a falar de tratamento da minha doença inflamatória intestinal. E a gente usa para isso o que o Colégio Americano de Medicina Interna usa, que é primeiro triar esse paciente com uma dieta de eliminação para depois verificar se ele precisa de uma terapia imunomoduladora, tá? Então, primeiro eu vou tentar ver se ele tem uma alergia alimentar e se ele responde à dieta, para depois ir para uma biópsia e ver se ele precisa mesmo de tratamento medicamentoso. Então, todos os pacientes que chegam para mim com vômito ou diarreia crônica, eu testo uma dieta de eliminação, tá? Eu faço o descarte ou o diagnóstico dessa alergia alimentar. E eu explico para o tutor que os principais alergênicos que o cão e o gato têm são carne, frango e glúten. E que esse carne, frango e glúten, eles estão compostos em todas as rações. Que não é necessariamente alguma coisa que o tutor deu que fez o animal desenvolver essa doença, né? Então, carne, frango e glúten são os 3 principais componentes que causam alergia, que causam inflamação crônica no paciente com alergia alimentar. E aí, para essa dieta de eliminação, eu explico para o tutor que eu posso ter 2 formas de fazer isso. Com uma proteína inédita ou com uma proteína hidrolisada. E aí, eu posso fazer isso com uma comida caseira ou com uma ração comercial. Eu vou fazer isso por no mínimo 6 semanas. E aí, gente, isso aí não é um consenso, tá? Na literatura mundial, nos Estados Unidos, na Austrália, às vezes eles usam só 15 dias para dieta de eliminação. Aqui no Brasil, Ricardo, a gente usa 45 dias, tá? A gente usa um tempo maior, a gente usa 6 semanas e a gente tem mesmo um número maior de responsivos à dieta. E como isso não é um consenso, a gente está começando a ver quanto tempo é necessário mesmo usar para fazer essa triagem alimentar. Lembrando que na dermato, né, nos animais com alergia alimentar com manifestação cutânea, eles usam 8 semanas, eles usam 2 meses. Então, por que na gastro a gente usaria 15 dias só, né? Então, a gente usa 6 semanas hoje para descartar ou diagnosticar alergia alimentar. E aí, se esse paciente fica bem com a dieta, eu deixo ele no mínimo 4 meses para fazer uma exposição provocativa ou eu deixo ele para o resto da vida. Hoje, Ana, deixo ele para o resto da vida. Se o tutor topa comigo manter ele na dieta, e a maioria, 95% topa, eu deixo ele para o resto da vida com a ração hipoalergênica, tá? A única coisa que a gente vai ter que controlar é a obesidade, né? Porque a ração engorda um pouquinho, então ele tem que controlar bem a quantidade de comida que esse animal vai comer, tá? Então, não se esqueçam de, antes de prescrever dieta de eliminação, antes de prescrever ração hipoalergênica, dosar a albumina desse animal. Isso é de muita importância. Por quê? O meu paciente com diarreia crônica, ele pode ter linfangiectasia. A linfangiectasia é uma enteropatia associada à perda proteica. E essa linfangiectasia é uma alteração dos vasos linfáticos em que o animal não pode ingerir gordura ou deve ingerir gordura em pequena quantidade. Se eu não triar esse paciente, se eu não dosar a albumina desse paciente e essa albumina estiver baixa por uma perda intestinal e eu der gordura para ele, ele vai piorar. Ele vai piorar da diarreia, ele vai piorar clinicamente e ele vai piorar a albumina. E eu posso até perder meu paciente, porque a perda de proteína é algo grave, é um paciente potencialmente mais grave. Então, sempre dosem a albumina e só prescrevam ração hipoalergênica se a albumina estiver acima de 2,5, ok? Então, não esqueçam isso. E aqui vai um questionamento. Será que eu não deveria triar o meu paciente de alergia alimentar
antes de fazer biópsia? Eu faço isso. Quando ele vem para mim sem a biópsia, a gente faz isso. A gente primeiro prescreve uma dieta hipoalergênica e depois a gente manda ele para endoscopia e colono se ele não responde. Por quê? Lembra da nossa pirâmide? Se a gente tem a base da pirâmide inteira de paciente responsivo à dieta, e se eu te digo que no Brasil isso é 62% dos animais com vômito e diarreia crônica, para que eu vou fazer biópsia de um paciente que tem alergia alimentar, se eu não vou usar a biópsia? Lembra do meu slide de diagnóstico? Que eu preciso do resposta ao tratamento e manifestação clínica para fechar o meu diagnóstico? Se eu tenho um paciente com vômito crônico, que eu prescrevo ração hipoalergênica, e ele para de vomitar, ele tem alergia alimentar, eu não preciso fazer biópsia dele. Então vai aqui um questionamento que talvez a gente devesse trocar a ordem das coisas. A gente primeiro testar se ele tem alergia alimentar e depois mandar esse cara para biópsia para fazer histopatológico, tá? Então a gente vai usar uma ração, uma proteína hidrolisada de base, tá? Eu sempre testo os meus pacientes de triagem terapêutica, eu entro com a ração hidrolisada, né? A gente tem rações hipoalergênicas hidrolisadas e não hidrolisadas, eu sempre uso a hidrolisada primeiro, tá? Para triar esse paciente, porque essa proteína hidrolisada é uma proteína quebrada, né? A gente sabe que ela é com um valor molecular muito baixo, e essa proteína com peso molecular muito baixo, ela não é reconhecida pelo organismo do animal como alergênico, tá? Então, se esse paciente responde à proteína hidrolisada e depois de 4 meses ele quiser ir para não hidrolisada, beleza, para fazer um teste e ver se ele fica melhor. Mas eu sempre entro com a hidrolisada para fazer o diagnóstico, tá? A Dafarmina é a única do mercado que é livre de transgênico e eu tenho tido muitos clientes que me exigem isso, tá? A gente sabe que isso hoje em dia é algo muito crescente, que os clientes têm procurado produtos mais naturais, livres de transgênicos, né? Com fontes naturais. Então isso é realmente algo que vocês vão ver crescer muito daqui para frente. E a Ultra Hipo da VetLife é a única do mercado que tem isso, tá? Então ela tem um palatabilizante de peixe, os meus pacientes gostam muito, a hora que você abre a embalagem vem aquele cheirão de óleo de peixe, e isso é muito bom, os tutores costumam gostar, porque o animal vai seco, né, pro pote comer a comida, então é bem legal. Eu uso bastante essa dieta e ela tem um alto teor de EPDHA, então é bem legal de prescrever. Eu gosto bastante, eu tenho tido boa resposta com ela. E aí, se depois você quiser ir para uma dieta não hidrolisada, tem essa outra linha que é só a hipoalergênica. Então, cuidado, gente, a hora que for prescrever, colocar todas as opções que ele tem, você tem que escrever ultra hipo para hidrolisada ou hipo para não hidrolisada. E eu sempre escrevo ultra hipo porque eles erram mesmo. Às vezes eles compram a não hidrolisada e se o animal não responder, a gente vai ter que trocar depois, né? Então, eu acho que é mais fácil começar com a outra, tá? Essa também é de peixe, então é legal porque poucas rações no mercado tem peixe, então ela também é muito bem aceita para os animais alérgicos, porque ela entra como aquela proteína inédita, né? Porque a gente pode fazer a triagem alérgica ou o tratamento da alergia alimentar com uma proteína inédita ou com uma proteína hidrolisada. Então essa aqui entra como proteína inédita, tá? E ela também é livre de transgênicos. E esse é a pior desgraça da minha vida. Não sei se vocês passam por isso também, mas o frango... Nossa, socorro! Todo proprietário gosta de pôr frango na comida, né? O tutor gosta de ver o cachorro comer, né? Então eu sinto isso, eu sinto que fica aquele diabinho ali no ouvido do cachorro. Vai, meu filho, não come que eles te dão frango, né? Então é importante vocês falarem para esse tutor
que 62% responde à dieta e que se ele conseguir ficar firme e forte 45 dias na ração hidrolisada, pode ser que ele não precise ir para endoscopia e colono. E aí você pode falar o valor, você pode falar que tem anestesia, você pode dar aquela micro assustadinha para ele parar de dar o frango junto com a ração, tá? Porque é bem importante a gente fazer essa triagem. E aí, se ele não responde à dieta hipoalergênica, que é difícil, né? Só 38% não responde à dieta, a gente vai para a nossa terapia imunomoduladora, né? Aí eu vou entrar com cortisona, eu vou entrar com ciclosporina, com leuqueran, com azatioprina. Eu vou ter que tratar esse bicho pro resto da vida, provavelmente. Ele vai ter efeito colateral. É chato, não é legal, tá? Poucos eu preciso chegar nisso. Alguns que eu chego nisso não é o suficiente. Alguns eu preciso usar cortisona pro resto da vida, mas isso já é tema para outra aula. A gente não vai entrar nessa aqui, tá? Então, eu uso cortisona, às vezes eu tenho que usar budesonida, às vezes eu tenho que usar vários imunossupressores. Então, é um tratamento chato, caro, que ele vai precisar ficar voltando com vocês pelo menos a cada 30 dias. Então, preparem o tutor, porque daqui para frente a nossa vida vai mudar, a vida deles vai mudar. E não é muito legal não, tá? Mas, vambora, né? Aquele paciente não respondeu à dieta, o tutor jurou de pé junto que deu a ração hipoalergênica bonitinha, então, paciência, vamos dar remédio para ele. E aí, para esses caras que eu tenho que dar remédio, eu não preciso manter ele na dieta hipoalergênica. Eu consigo aliviar um pouco o tutor. Porque é chato da dieta hipoalergênica. Eu não posso dar petisco, eu não posso dar biscroque, eu não posso dar nada para ele. Eu não posso dar um bifinho. Então, se ele não respondeu à dieta, eu posso entrar com uma ração gastrointestinal, que é uma ração que tem alta digestibilidade, a palatabilidade dela é bem maior, tem vitamina, tem fibra, a proteína dela bruta é maior, tem prebiótico, tem probiótico. Para o meu paciente com doença inflamatória intestinal não responsivo à dieta, ela é uma ração melhor, porque aí eu não preciso ficar presa. Eu posso dar um agrado para aquele paciente, eu posso aliviar um pouco a corda no pescoço daquele meu tutor, tá? E ela tem bem menos gordura, bem menos extrato etéreo do que a minha ração hipoalergênica, tá? Então, eu gosto bastante da gastrointestinal para isso. Eu posso dar aquela soltada no proprietário, né? Eu posso aliviar um pouco a corda no pescoço dele, mas não é só para isso que ela serve. A minha ração gastrointestinal, ela também tem indicação para outras doenças. Então, eu posso prescrever ela para IPE, para insuficiência pancreática exócrina, porque eu consigo dar uma menor quantidade de ração, volume menor de alimento, e aí o animal defeca menos, né? Na IPE, o chato da IPE é que ele defeca muitas vezes, né? A frequência de defecação é muito grande, o volume é muito grande, então a gastrointestinal ajuda nisso. Ela é boa para pacientes que fazem cirurgia do trato digestório, então que tiveram torção, que tiveram enterectomia, enterotomia, porque ela tem alta digestibilidade e fibra, então ela ajuda bastante nisso, né? Doenças com má digestibilidade, pancreatites que não são associadas a hipertrigliceridemia, estases intestinais. Eu tô com um paciente agora que tem um mega duodeno, ele tem uma estase intestinal muito grande, parece que ele tem um mega esôfago no intestino, é horroroso, ele não digere. E ele come a gastrointestinal porque ela tem uma digestibilidade maior e eu consigo dar um volume menor de comida. E eu ainda tenho a lata, né? Então eu posso dar aquele alimento pastoso, é mais palatável, e eu posso usar ela também nas diarreias e vômitos agudos, tá? Então, para finalizar, vamos resumir o nosso intestino irritado aí, esse cara que já não aguenta mais, coitado, tá todo inflamado, como que funciona a nossa prescrição, como que funciona o nosso raciocínio
para o meu paciente com vômito e diarreia crônico, tá? Então, peguei aquele cara de vômito e diarreia crônico no meu atendimento. Primeira coisa que eu vou olhar são os exames de sangue, ultrassom, vou triar hipoadreno, não tem nada metabólico, não é nada parasitário, não é nada infeccioso. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesma: ele tem albumina normal? Não. A albumina dele tá 1.8, tá 2.05, tá 1.4. Então ele deve ter linfangiectasia ou alguma outra enteropatia associada à perda proteica. Esse cara já vai para outro caminho, ele vai ter que tomar cortisona, ele vai ter que fazer biópsia, ele vai ter que comer uma dieta com baixo índice de gordura. Esse cara vai para outro caminho, outro lado, joga ele para fora. Vamos tratar ele de outro jeito, é tema para outra aula. Mas não, minha proteína tá normal, Ana, tá 3, tá 3,5 albumina, tá 2,5 albumina, tá 2,8 albumina. Da hora, vamos entrar com a nossa ração hipoalergênica, preferencialmente a nossa hipoalergênica hidrolisada, tá? Que é a Ultra Hipo, e vamos ver se ele responde. 62% de chance dele ficar bem, não precisar de mais nada e eu parar aqui. Alta. Respondeu a dieta hipoalergênica? Tchau, vai para casa, vai comer hipoalergênica pro resto da vida. Daqui a uns 3, 4 meses você começa a liberar fruta e legumes e vida que segue, ótimo, não preciso dar remédio. Não melhorou? Putz, tá, caiu nos 38% que eu vou precisar fazer endoscopia e colono, não vai ter jeito. Vou fazer endoscopia e colono, mas vou aliviar esse cara, vou mandar ele para minha dieta gastrointestinal, para ele poder dar petisco, para ele poder dar latinha, para ele poder fazer o que ele quiser, tá? E aí eu provavelmente tenho essa doença inflamatória intestinal mesmo, eu vou precisar ir para terapia imunomoduladora, imunossupressora, então esse cara vai para outro caminho. Vocês viram que não é tão difícil assim? O que eu não gosto é lá na frente, aqui na nossa base do tratamento, prescrever direto a gastrointestinal, porque para o meu diagnóstico ela não tem muita aplicação, né? A gastrointestinal ela tem alta digestibilidade, mas lembra, 62% responde à dieta. Então eu sempre começo com a hipoalergênica, tá, gente? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Queria muito agradecer de novo a Farmina pelo convite. Eu adoro falar desse tema, eu adoro falar de diarreia e vômito crônico, adoro falar de uso das dietas. Acho que é algo que a gente precisa muito botar para fora, porque muitos clínicos prescrevem, não vou dizer errado, porque não é consenso ainda, mas poderia ser melhor. Então eu espero ter elucidado isso para vocês, ter mostrado para vocês como que a gente faz e que tem dado um pouquinho certo. Pode ser que isso mude amanhã. Lembrem que medicina veterinária é ciência, e ciência muda todos os dias. Então cuidado com isso, né? Pode ser que amanhã as coisas mudem, mas de qualquer maneira até hoje é isso que a gente tem preconizado. Obrigada, VetSmart, obrigada, Farmina, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui. Qualquer dúvida, nos avisem e até a próxima. A Farmina VetLife Natural Canine Ultra Hipo é um alimento seco recomendado para auxiliar na recuperação de cães com alergias ou intolerâncias alimentares. A intolerância alimentar é causada pela falta de uma enzima responsável pelo processo de digestão de um determinado nutriente, fazendo com que o animal tenha diarreia. Já nos quadros de alergias, temos o comprometimento do sistema imune como um todo, e o animal pode ter reações dermatológicas como coceiras, dermatites e até otites, ou reações gastrointestinais como diarreia, flatulência e vômito. Pensando na qualidade de vida do animal e do seu tutor, a Farmina é a primeira a trazer ao mercado brasileiro uma dieta diferenciada para cães composta por fonte única de proteína animal hidrolisada de peixe com baixo poder alergênico, fonte única de gordura de óleo de peixe com alto valor biológico, altas quantidades de ômega 3, EPA e DHA com ação anti-inflamatória,
antioxidantes como vitamina E, C, luteína e beta-caroteno, e o zinco, que estimula a regeneração celular e tem efeito protetor para a pele e ação imunoestimulante. Com alta palatabilidade, a fórmula de Farmina VetLife Ultra Hipo utiliza uma fonte de proteína hidrolisada e purificada para que o corpo do animal aceite o alimento sem reações adversas, evitando o processo alérgico a nível celular. Por sua composição restrita, a Farmina VetLife Ultra Hipo é uma ferramenta eficaz de diagnóstico em quadros clínicos de alergia alimentar, podendo ser utilizada como dieta de exclusão. Seu alto poder anti-inflamatório auxilia também no tratamento de outras afecções como atopia, diarreias crônicas e quadros alérgicos de uma maneira geral. A linha VetLife Natural não contém adição de ingredientes transgênicos, sem conservantes artificiais nem cereais e cientificamente testada por pesquisadores de nutrição animal. A versão Mini Breeds possui croquetes menores, tamanho ideal para cães de raças pequenas. Farmina VetLife Natural Ultra Hipo. O melhor suporte para o bem-estar de cães com alergias ou intolerâncias alimentares.